São nossos convidados na primeira hora do Jornal do Dia Pedro Vaz, do PS, e Bruno Nunes, do Chega, para falarmos do 10 de junho. Bruno, começo por si. O que é que achou dos discursos, principalmente do Presidente, mas Lídia Jorge foi ali ao encontro do Presidente. Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite, cumprimentar o Pedro e quem nos acompanha lá em casa. Eu vou-lhe, com toda a sinceridade, um dos pontos a assinalar deste 10 de junho é o facto de ser o último de Marcelo Rebelo de Sousa. Definitivamente já não representa o país, definitivamente tem uma visão sobre o país que já não consegue captar atenção. Há, de facto, um ponto notório nesta celebração em Lagos, que é a forma como André Ventura é recebido pela população, de uma forma muito mais efusiva e de maior representatividade que o próprio Presidente da República, porque estas afirmações de Marcelo Rebelo de Sousa, vejamos uma coisa, eu até tenho alguma dificuldade em entender como é que alguém que é filho de Baltasar Rebelo de Sousa, que foi governador de Moçambique, nomeado por Salazar, e que é afilhado de Marcelo Caetano, um homem ligado ao Estado Novo, tem esta visão. Parece que há aqui algum ressabiamento de infância em relação a Marcelo Rebelo de Sousa que nós não conseguimos entender e que trata estas coisas com falta de sentido de Estado, com falta de patriotismo, mistura questões que são uma ofensa para Portugal, para os portugueses, para os ex-combatentes, para todos aqueles que tiveram que emigrar e estar nas comunidades num dia tão importante de assinalar como tal. Mas em que é que o discurso é ofensivo, já agora? A questão de não existem portugueses que possam reclamar que são mais portugueses do que outros. Repara uma coisa. Como disse o Presidente André Ventura, não é com o intuito de ofender ninguém, mas a Portugalidade tem uma essência de 900 anos. Nós temos 900 anos de história, nós não nascemos ontem. E quando temos uma postura destas por parte do Presidente da República, que volto a reiterar, felizmente está de saída. Olha, eu dava-me, para não tornar a coisa tão densa e tão pesada, dava-me vontade de citar alguns colegas quando eu andava na escola primária, em que diziam, e já que ele gostou tanto de citar a questão de Camões, em que diziam Camões, poeta zarolho de inteligência rara, via mais com o olho do que Marcelo com dois na cara. Era uma brincadeira que nós tínhamos nos intervalos e no recreio quando éramos crianças, mas, sinceramente, este posicionamento de Marcelo Rebelo de Sousa só pode ter sido brincadeira numa lógica de tentar afrontar a Portugalidade, as nossas tradições, as nossas culturas e vir tentar criar um barril de pólvora com esta questão do multiculturalismo. Por caso Marcelo Rebelo de Sousa não tenha percebido, a questão do multiculturalismo não vingou em lado nenhum. Aliás, o seu amigo Emmanuel Macron tem à porta de casa em Paris o resultado do multiculturalismo. Portanto, não vamos misturar, não vamos entrar nesta mescla de culturas em que Marcelo Rebelo de Sousa não quer assumir. E repare que logo o início do discurso do Presidente da República é dizer que escolheu Lagos porque aqui também se comercializavam escravos. É vergonhoso para a cultura portuguesa, é vergonhoso para os patriotas e para os nacionalistas também. Porquê que é vergonhoso? Porque a história não se faz apenas de pontas soltas. Se quisermos buscar a questão da escravatura, podemos ir buscar a gênese da escravatura e que os primeiros escravos eram brancos. Portanto, puxar este princípio do multiculturalismo para criar um anátema de raiva, isto sim de discurso de ódio em cima do Chega e com esta postura dos regimes, inclusive totalitários, depois citados por Carlos César, que é completamente ridículo, porque o regime totalitário, só mesmo para concluir, o único que conheço que o único partido que defende um regime totalitário em Portugal é o Partido Comunista, parceiro do Partido Socialista na geringonça no último governo. Bruno, vamos a esta questão da devolução de bens que, de facto, não está na ordem do dia. Repara uma coisa. Primeiro, eu acho que o Pedro enganou-se no painel, era o anterior. Essa questão de estar aqui a justificar futebol e justificação de faltas, etc. Eu não vim para aqui discutir bola. Não estava a discutir bola. Estava a falar de desviar atenções. Bola para o quintal Estava a desviar atenções. Estavam a tentar desviar, de facto, atenções. Para uma coisa, quando continuamos com a questão do problema da colonização, voltamos a falar nesta questão, nós já tivemos, quer Cabo Verde... Mas falamos quem? Quer quem o Presidente da República, e quer tivemos... Mas da devolução de bens não é propriamente uma questão em debate. Mas não é questão de debate, mas nós queremos trazer a debate porque queremos alertar que ninguém tenha sequer essa triste ideia. E de qualquer forma, não é em debate depois do Pedro ter dito que André Ventura trouxe o assunto. Foi André Ventura, foi o Presidente da República que colocou. Eu acho que o Presidente da República a única coisa que deve ter para devolver são os peões e os berlindes que eventualmente retirou em Moçambique. Ele era filho do governador de Moçambique, nomeado por Salazar. Vamos ver se nos entendemos. Nós não admitimos sequer que isto seja um assunto para estar em cima da mesa. Então, porquê levantá-lo? E, portanto, antes que tenham qualquer tentação, e Cabo Verde teve essa tentação depois de terem trazido o problema para cima da mesa. Repara uma coisa, o governo do Partido Socialista... Já lá foi. Entregou, pois já lá foi, felizmente não volta mais. Entregou 34 milhões de euros a Luanda para construir um forte, ou para reconstruir um forte em Luanda, em homenagem à independência de Angola.
Vocês traem a nossa história. Cooperação. Não é cooperação. Cooperação. Pagar o museu à independência de Luanda. Sabe que a independência foi em relação a nós? Sabe que foi o seu pai fundador que a 15 de janeiro de 1975 assinou o Acordo do Alvor que traiu Portugal. Portugal Eu é a não favor da interrompi. autodeterminação dos povos. Não, é a favor da autodeterminação. A autodeterminação povos. significava que os povos votassem e não que fizessem o acordo que fizeram com o MPLA e com a Frelimo, que entregassem aos vossos amigos. Não é isso que estamos a discutir. São uma vergonha. Não é E, isso que portanto, estamos a não é discutir. convosco que eu estou a responder, eu estou a responder aqui Não à é isso que estamos pergunta a que me foi discutir. feita pela SIC e aqui é bem claro. Nós não admitimos sequer que este assunto venha para cima da mesa. E este assunto, em consequência das declarações do género das que aconteceram hoje, já teve quer Cabo Verde, quer Moçambique, quer alguma esquerda afeta ao Partido Socialista no Brasil, a considerar que sim, que deveríamos fazer esta reposição histórica. Portanto, não há reposição histórica nenhuma para fazer. Olha, reposição histórica é aquilo que, por exemplo, os deputados do Chega fazem, que eu deixo Mas nós aqui, não estamos a deixa-me discutir nada terminar, disso. e que deixo aqui o apelo que faça também. Por exemplo, o meu salário, os 5% de aumento que tenho todos os meses, o meu vai para apoiar. A apoiar é uma associação de apoio a quem teve problemas de facto no ultramar. Façam alguma coisa, mas façam alguma coisa de útil. Porque quando diz, porque o Chega vem e apresenta uma série de factos para trazer ao cimo o assunto que não está na ordem do dia. Nós alertamos com tempo de antecedência. Pois, mas não vale a pena vir com esta questão. Essa discussão foi noutros países muito fraturante, Sim. muito dura de se fazer. Sim. Teve algumas consequências de devolução. Em Portugal a questão não foi levantada. Mas, em que Porquê país? estar a levantar? Foi levantada, foi levantada pelo Presidente da República o ano passado e este ano. Quer o discurso de Lídia Jorge, quer o discurso do Presidente da República, Mas em que é vem que novamente o facto com a de nós fração, sermos... Não, mas da a questão colonização, da escravatura. não é verdade. Mas isso será num contexto, talvez, e estou aqui a dizer, de não renegarmos a nossa história, de sabermos de onde viemos, para onde vamos e de dizer... Acusatório. Não é verdade. É constantemente acusatório. Ó, Quando vem com a Bruno, questão, ó, qual Bruno, foi a necessidade? aconselho Deixe-me a só ouvir terminar. o que eles disseram. Deixe-me só terminar. Quando começamos por dizer que escolhemos Lagos, o local onde construímos as embarcações e onde negociávamos escravos, e que hoje temos aqui o multiculturalismo, não é aquilo que pretendemos para a nossa sociedade. Os senhores, e quando diz não representam ninguém, representamos mais que vocês. Esqueçam essa história. Disse na sua intervenção porque o Chega não consegue capitalizar. Vocês estão atrás de nós. Eu já vou passar ao Pedro. É por isso que as pessoas votam Chega. Bruno, deixa-me só contextualizar aqui. Acha que é assim tão fraturante para a sociedade portuguesa que admitimos que nós somos produtos de muitos povos que entraram na Península Ibérica, que somos produto disso tudo. Parte da história, inclusive, é que lutamos contra os mouros. Precisamente. Pronto. E que fomos no Martiniz, lutámos contra os mouros. Pronto, Fomos mouros em antes que de ser medida Portugal. em que aceitamos o facto de termos sido uma potência que traficou escravos, que negociou escravos, que também descobriu o mundo, em que é que isto é intolerante? Não é intolerante, é a forma como que... a seguir veio o discurso do totalitarismo. Mas- Olha, eu dou-lhe um mas como? exemplo. Mas como é que eu dou-lhe um vem exemplo. logo? É pena não estar cá nenhum representante do PSD. Há uns Não, anos nós atrás... fizemos convites, não havia disponibilidade. Pronto, mas obviamente existiu alguma impossibilidade. Mas dar um exemplo. Há uns anos atrás, Aníbal Cavaco Silva era Presidente da República. Imagina que esta frase dita por Aníbal Cavaco Silva era dita hoje por André Ventura. Tínhamos aqui um debate alargado durante 5 horas, em que ele diz, hoje, acima de tudo, temos que fazer sobressair, peço ao polígrafo para confirmar, que hoje é, acima de tudo, o dia da raça. Imagino que tenha sido André Ventura a dizer isto. Imagens difundidas pela SIC. Hoje é o dia da raça. E, portanto, nós temos... E não fui eu que disse. Não foi André Ventura que disse. Foi Aníbal Cavaco Silva. Portanto, nós temos formas de passar a mensagem e todos percebemos que aquela postura hoje de Lídia Jorge, quer a postura do Presidente da República, que volto a repetir reiteradamente, felizmente, é o último 10 de junho de Marcelo Rebelo de Sousa, é claramente num ataque àquilo que é o patriotismo, consideram que o nacionalismo é quase bacoco e depois existe esta visão por parte do centro-esquerda que acham que o nacionalismo é apenas gritar as vitórias de Portugal, só temos orgulho quando ganhamos com o golo do Ronaldo ou quando o Diogo Costa simula, porque até aí ataca os portugueses a dizer que ele estava a simular e a inventar um jogo. Deixa o Pedro, Bruno, só para fecharmos, e temos aqui um minuto final, esta questão, não temos Chega a ficar colado a esta expressão de intolerância, de levantar questões que criam logo ruído e que não no dia de hoje não celebram nada, que apenas levantam esse ruído? Se o Chega se o Chega for considerado intolerante, significa que perto de 1,5 milhão de portugueses são considerados intolerantes. 60 deputados são considerados intolerantes. Que há mais intolerantes do que os aparente tolerantes do Partido Socialista. Que as pessoas estão cansadas desta retórica de dizer
porque temos que ajudar as pessoas que ficaram para trás. Foram eles que as deixaram para trás. Então, mas foram não... vocês que durante 50 anos. E por isso a intolerância... Mas o Chega é constituído por muita gente que veio do PSD, do CDS, que também governaram. Não, claro. Mas admitindo isso, não deve o Chega lá ir buscar essas pessoas que foram esquecidas? O Chega não faz as suas medidas por medidas eleitoralistas. O Chega, desde o primeiro dia, se há alguém que não toma decisões por medidas eleitoralistas, somos nós. Somos disruptivos. Temos, por muito que vos custe, nós temos o melhor líder político, temos o melhor parlamentar dos últimos 30 anos e com isto juntou-se muita gente. E hoje os portugueses, os imigrantes deram-nos a vitória porque nos conhecem e porque sabem perfeitamente quem somos, porque temos a vitória na maior parte dos distritos de grande densidade populacional, onde existem problemas com a imigração e vocês não conseguem entender, vocês não percebem o que fizeram ao país durante 50 anos. Vocês, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, vocês no caminho de extinção. Essa agressividade no discurso... Porque já ninguém consegue... Eu não te interrompi, não disseste que estava a interromper. Essa agressividade no discurso... A questão, não te interrompi. No discurso nem sequer faz o debate saudável. Mas o que é saudável ou não, és tu que decides como é que eu falo. Mas a agressividade não leva a discutir os assuntos. Não és tu que decides. Mas a questão é, não tem o Chega agora uma responsabilidade acrescida? Tem, e tem a responsabilidade de continuar a denunciar que este discurso que mas acabou de ser feito aqui... por si só repara uma coisa. Resolve grande coisa, olha, não é? nós fazemos a proposta, por exemplo, para os ex-combatentes, mais do que os colocar dentro de uma tribuna e ir lá cumprimentá-los, as medidas que nós apresentámos durante os governos do PS para ter, de facto, uma reposição, porque o cartão de ex-combatente serve-lhes para quê? As pessoas brincaram com toda a gente e querem que falemos convosco de uma forma mansa. Não falamos, não vos deixamos passar. O nosso objetivo é extinguir, de facto, o Partido Socialista. Para acabar de uma vez por todas com o socialismo. Não, mas vocês são o grande problema. São o grande problema porque minaram e contagiaram o Partido Social Democrata. Portanto, durante 50 anos vocês mentiram. Durante 50 anos vocês criaram os tais milhões de pobres. Durante 50 anos vocês fizeram que as pessoas emigrassem. Durante 50 anos vocês esqueceram os ex-combatentes, entregaram as glórias à mão beijada e não fizeram autodeterminação nenhuma. E querem que falemos convosco de mão beijada a dizer está tudo bem. Não está. Nem nunca estará. Muito obrigado aos dois pela participação neste jornal. Fechamos a primeira hora do jornal.